Olá, meus amores, canal da Luana aqui mais uma vez. E hoje é a aula que estou devendo muito tempo a vocês, né? A gente parou falando sobre o equinócio, né? A gente explicou o que é o equinócio, em que tempo do ano acontece e por que a relação de equinócio, né? Então a gente agora vamos entender o que é o inverno, né? Muita gente acha que o inverno é aquilo porque está chovendo. Não, o inverno significa aquilo em que diferencia pelo dia e pela noite. Quando a gente está na época chamada solstício de inverno, isso quer dizer que a noite ela se torna mais longa que o dia. Então, no dia 21 de junho, né, que começa o inverno, esse dia, a noite é mais longa que a noite. Então, são 14 horas de noite para 10 horas de dias. Em algumas regiões do Brasil, dá umas pequenas diferenças. Sabemos que o Brasil ele tem diversos climas, diversas vegetação e tem essa pequena diferença, né? Então, isso também significa, o inverno é quando a Terra ela sai do seu eixo de linha reta, em que o Sol ele ilumina todo o centro terrestre da Terra e ela entra no eixo de inclinação, em que o hemisfério sul, né? Aqui no Brasil a gente vive abaixo da linha do Equador. Os países abaixo da linha do Equador são chamados países do hemisfério sul. Esses países, o inverno ele começa no mês de junho. Já nos Estados Unidos, que está acima do hemisfério norte, quando aqui é inverno, lá começa o verão. Lá começa o verão, né? Então isso ocorre quando o hemisfério sul, que somos nós, estamos abaixo da linha do Equador, recebe pouca luz solar, e é onde que o Sol se afasta totalmente, não 100%, mas vamos supor a 40% do hemisfério sul. Então aqui é quando a gente recebe menos incidência de raios solares. Então a gente está começando o inverno, né? O inverno começa nesse dia, né? Em algumas regiões chove, né, devido a alguns fenômenos conhecidos como os fenômenos laninas, né, fenômenos euninos, que faz as formas de precipitação. Vamos supor, o inverno do Nordeste, ele é um inverno chuvoso. Mas por que ele é um inverno chuvoso? Devido a algumas precipitações que ocorrem devido às massas de ar frio que vêm do sul e as massas de ar quente que vêm do norte. Essas massas de ar quente e ar frio, elas formam uma precipitação de chuva, fazendo com que a região nordestina seja chuvosa na época do inverno. Aí regiões que não chovem na época do inverno, Cerrado, né? A região do Cerrado é devido, né, que é a região do centro-oeste brasileiro não chover no inverno, é porque é uma região em que não tem concentração e não tem choque térmicos entre massas de ar frio e massas de ar quente. Só existe a forma das massas de ar frio, né? Então as massas de ar frio que vêm do sul, elas se concentram aqui no centro-oeste, formando aquele tempo seco e frio, né? Um tempo que não tem chuva, um tempo de inverno que é só seco e não tem nenhum tipo de chuvas, né? Então o inverno ele não se posiciona porque chove. O inverno é como eu estou explicando a vocês, é devido a essa forma geográfica do planeta Terra, né? Quando o hemisfério sul, que é o hemisfério que nós vivemos, se afasta do Sol, isso quer dizer que é inverno. Então a gente vai perceber que a luz, que o Sol ele vai embora mais rápido. Você vai perceber que a noite ela chegará mais rápido do que o dia. Isso devido a esse afastamento, né? Depois a gente vai explicar também sobre verão, né? Verão é quase a mesma explicação, né? A gente vai entrar nesse êxito, nesse âmbito, e vamos explicar também sobre por que no verão chove em algumas regiões e outras não, entendeu? Isso também é devido às concentrações de massa de ar frio com massas de ar quente, né? Então, por isso que na região do centro-oeste só começa a chover na época do verão, porque quando a gente sai do inverno, a gente começa o equinócio. O equinócio é quando o Sol ele ilumina todo o centro terrestre. Então é que os dias e as noites são iguais. Então no equinócio você sabe que são 12 horas de dias por 12 horas de luz. Então no equinócio vai haver um choque térmico entre as massas de ar quente com as massas de ar frio, né? E a evapotranspiração da floresta amazônica faz com que os ventos convenientes que vêm da região nordeste
faça-se a concentração precipitada de chuva na região do centro-oeste. Então, por isso que no centro-oeste, que é a região do Cerrado, é a região que mais chove na época do verão, né? A época do verão aqui, é quente e chuvoso, né? Então, por isso, né? Então, se a gente destruir também, isso é também um aviso, né? Se for destruída toda a floresta amazônica, se toda a floresta amazônica ela for destruída, os produtores do centro-oeste eles não terão mais chuva, porque a maioria das concentrações de chuvas que vem para aqui para o centro-oeste, na região que hoje eu moro, é devido à evapotranspiração da floresta amazônica. Então, quando ela evapotranspira, ela faz a sua transpiração, ela forma-se precipitação, e essa precipitação ela é formada também pelas massas de ar quente do norte com as massas de ar frio do sul e forma as nuvens de chuva. Só chove pelo fenômeno El Niño aqui quando ocorre esse fenômeno, né? Então a gente sabe que o fenômeno La Niña é quando há o choque térmico entre as massas de ar quente e massas de ar frio dos hemisférios sul e norte na linha do Equador. Essas massas, esse choque térmico, eles geram nuvens de chuva, que essas nuvens de chuvas, elas vão para solos nordestinos, né? Então sabemos que essas nuvens, elas têm dípolos elétricos positivos, né? Então, o solo nordestino, eles têm dípolos negativos. Então, quando há o fenômeno La Niña, isso significa que há o esfriamento do Pacífico. Então, por isso que há concentração de chuvas nos meses de março lá no Nordeste, né? E às vezes até em setembro, né? Já aconteceu de chover. Setembro é um mês que mal chove no Nordeste, mas já aconteceu de chover em setembro devido a essa precipitação. Mas quando ocorre o fenômeno El Niño, que chama-se o aquecimento do Oceano Pacífico, essas chuvas que são formadas na linha do Equador devido a esse choque térmico, ao invés delas irem para o Nordeste, porque elas são eletricamente atraídas pelo eletronegatividade do solo, essas chuvas elas se concentram no sul do Brasil, no sudeste e no centro-oeste. Então, o que eu quero visar é que, se não acontecer o fenômeno El Niño, não chove no centro-oeste nem chove no sudeste. Esse fenômeno é o que faz chover aqui. Aqui só chove mais devido à reação da transpiração da floresta amazônica, que forma as nuvens de chuvas e que forma aqui. Então, se acabar a floresta amazônica, acabou a chuva no centro-oeste, acabou a chuva no sudeste, acabou a abundância de água, como os centro-oestinos falam, né, que eles são o estado mais rico em água, só que não é. Que se eles acabar com a floresta amazônica, eles não têm nem água nem para beber, né? Então, e só tem-se a cada 4 anos, né, que acontece um fenômeno El Niño, fazendo com que se precipita as chuvas aqui nas regiões do centro-oeste e sul. Né, essa aula é mais uma aula de consciência, né, que a gente às vezes critica a região do próximo, mas cada região depende uma da outra, né? Então, o centro-oeste, o sudeste, o sul, todas as regiões brasileiras, elas dependem uma da outra, até na questão de clima, né? O centro-oeste aqui e o sudeste, ele depende muito do norte, né? E também depende um pouco do nordeste devido às ventanias, né? Porque essas ventanias que faz com que as chuvas as nuvens de chuvas que se formam na evapotranspiração da Amazonas chegar até aqui, né? Então a gente tem que ter mais consciência do que a gente fala, né? Porque quando a gente não conhece, a gente fala qualquer coisa, fala qualquer besteira, né? Então, cada setor do Brasil, cada região do Brasil tem o seu clima, né? E cada seu clima ela age de uma forma diferente, né? Tem lugar que chove muito, tem lugar que chove pouco, né? E nas outras aulas a gente vai ensinar sobre isso, né? Sobre essa questão porque tem regiões que chove muito e regiões que chove pouco, né? Devido a algumas barreiras que tem. Eu queria agradecer a vocês por hoje, né? Nossa aula termina aqui. E semana que vem vai demorar mais ter aula de meteorologia, mas a gente vai fazendo, né? E amanhã teremos aula de química e ao decorrer do tempo a gente vai tendo nossas aulas.